Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Estamos aqui com mais um podcast Os Abelardos, trazendo para vocês hoje a personalidade ilustre do ex-deputado, empresário Manuel Gaudêncio, está aqui com a gente dando essa alegria, não é não, gente? É um prazer inenarrável. O Manuel Gaudêncio, ele literalmente faz parte da geração de Abelardo Buggen, de Abelardo Neto, de Abelardo Jurema Filho, de Abelardo Jurema, da Paraíba como um todo, né, Buggen? Eu me dou bem com os Abelardos. Hoje, como diria Roberto Carlos, viu, Tom Manel? Fortes emoções hoje. Emoções, e não com tem outra certeza. palavra não dizer honra, né? Com certeza. Muito honrado tê-lo aqui. Muito obrigado. Pois é, Manel. Eu quero externar a minha grande satisfação em ser entrevistado aqui por Abelardos. Eu já gosto de um, e vários é uma beleza. Pois é, Grande Manel. abraço aqui. E hoje eu estou muito feliz, Isso. muito satisfeito É isso. em fazer parte, em dar essa entrevista aqui aos meus irmãos. É isso mesmo, Manel. E a gente imagina que Muita todos honra. nós estamos comovidos e muito felizes com a sua participação também aqui nesse podcast Os Abelardos, né? A gente atravessando aí o tempo e as gerações. Manel, a gente vai começar pelo começo, né? Você é um homem que pertence a uma família de grande tradição na política da Paraíba. Agora eu vou dizer como meu pai dizia, desde o velho Zé Gaudêncio, né? Enfim, Dona Quitéria, e meu pai vinha por aí. Então eu queria que você dissesse como é que as coisas começaram na sua vida, assim, de forma mais adulta, quando você começou a se impor perante a Paraíba. Impõe-se fazer uma retrospectiva Pois da não, minha vai, vida. mano. Eu nasci em Campina Grande, na rua Irideu Joffre, de frente ao cinema tradicional Babilônia. Sim. E fiz o meu curso primário em Campina Grande. Sim. Fiz o ginasial em Campina Grande. Depois fui morar em Recife. Lá eu fiz meu curso médico. Pois é, você é formado em medicina, né? Isso é um fato que tem gente que nem sabe, né, Manuel E Gaudêncio? nem vai saber. Né? Agora vai, viu? Porque agora tá pra... Eu fui cascavilhar. Mas Mas por que você foi fazer medicina? eu tinha um irmão que era médico. Sim. E era o mais velho. Foi um sucesso absoluto. Eu sempre persegui o sucesso. Sim. É por isso que eu fui ser médico. Qual é o seu irmão mais velho? Era Zé Gaudêncio? Zé Gaudêncio, o pai do Álvaro Neto. Paulo de Álvaro Neto, O certo. pai do Álvaro Neto. E ele formou-se na Bahia, Sim. foi colega de Antônio Carlos Magalhães. Sim. E isso me fez levar Sim, assim, a fazer medicina. sim. Eu não tinha essa vocação toda, não. Mas Mas eu concluiu fiz. o curso. Mas concluí o curso e fiquei muito satisfeito. E fui fazer pós-graduação na Espanha. Sim. Morei um ano em Madrid. E foi, Manuel. Eu fui Você vê a trajetória desse homem, viu? Já Abelardo? começou Você vê, internacional. né, isso, ele está falando isso aí em 1950 ou 60, por aí, né? 64. 64, tá vendo? 64 eu me formei. É, pra você ir em Recife. não era como você vai hoje para a Europa aqui. Não, era bem diferente. Vamos lá. 64 eu me formei. Sim. Em 65 eu passei um ano em Madrid. Sim. Eu fiz pós-graduação no Instituto de Cultura Hispânica e na Fundação Jiménez Dias. Já saiu daqui com Marisa Gaudêncio ou não? Não, eu fui solteiro. Você viu a malícia dele, né? Eu fui solteiro, mas vamos lá. Quer dizer, solteiro pra Espanha, depois de formado em medicina. Na Espanha, Imagine, viu? Agora, Mano? eu escolhi a melhor figura para casar, que foi a Marisa. E Foi, né? companheira excelente. Foi, né, Manuel? Companheira. Agora, só que nós começávamos a namorar, ela tinha 12 anos, eu podia ser taxado de pedófilo. 12 anos. Mas ainda namorei 10. Sim. Aí é que vinha casar. Eu Imagina. vim casar. Quantos anos, Manuel Gaudêncio, desse casamento, Manuel?
55. 55 Mas anos. com 10 de namoro, 65. Maravilha, maravilha. Nossa. Então, muito satisfeito, começava tudo de novo. Olha aí. Tudo de novo. Mas bom, vamos. A gente tem que ir abordando as coisas. Eu fico às vezes interferindo um pouco para a gente acelerar as coisas, para não deixar a gente perder nosso tempo, como o nosso. Bom, depois eu digo. Então, Abelardo, vamos dando sequência, né? E a política, como é que foi que entrou nisso? Você tá perguntando a pergunta pra ele, pô. Eu queria perguntar. Eu quero Ele faz que pra você mim, mano, dê a pergunta que eu vou fazer pra Eu quero você. que você dê Mas eu vou sequência. fazer a pergunta. Médico, Espanha. Como é que você vem pra cá? Como é que começa a carreira política? Porque eu já vi que a medicina não era a sua vocação. A política foi. A minha família sempre foi a atividade principal política. O meu tio, o senador Zé Gaudêncio, foi colega do presidente João Pessoa. Sim, E divergentes. imagina. Viu? E o meu pai, que meu avô teve ele mandou 2 filhos, o mais velho e o caçula, para estudar em Recife naquela época. Sim. Então, eles terminaram o curso lá. O seu pai era Álvaro também? Álvaro. Era o velho Álvaro, como meu pai chamava. Velho Álvaro. E o velho Álvaro era advogado, passou muito tempo em Campina Grande e depois foi deputado em 47. Aí morreu deputado. Sim. Sempre ele foi 5 vezes deputado. Por aí. E a vocação minha passou a ser a política. Quando eu fui para a Secretaria de Saúde do governo Agripino, que foi um bom governo. Qual era a sua idade desse tempo, quando você foi ser secretário de saúde, Manuel? 27 anos. 27 anos, imagina, Bug. 27 anos. Secretário de saúde naquele tempo, com 27 Com anos. poder, porque não era o secretário de hoje, não. Mas você sabe que o governo Autonomia, né? Agripino era um governo sempre assim de pessoas de pouca idade. Juarez Farias, Valdo Gonçalves. Valdir Santos Lima não estava também? Valdir de Santos Ou foi Lima ele? foi Pedro Gondim. Foi Pedro Gondim. Foi Pedro Gondim. Foi chefe da Casa Civil. Foi, Era 23 chefe anos. de governo naquela época. Era muito meu amigo, figura extraordinária. Excelente, extraordinária. Então quando chegou depois desse período de Casa Civil, eu fui ser deputado. Aí passei 16 anos. Foi 16 anos como deputado. 4 reeleições. Adorei. Adorei. Eu gosto muito da política. E nós fazíamos política em Campina Grande e no Grande São João do Cariri. Sim. E questão de vocação, mas também eu tinha famílias, tinha ancestrais que tinham sido políticos e foi isso que me levou. Bug, sabe, pode falar, depois eu falo. Eu vou apenas abrir um parênteses assim, porque Manuel Gaudêncio é um gigante, né? E é um fazedor de amigos, né? Com certeza. É um fazedor de amigos. A que se deve... todas as pessoas que lhe conhecem, Manuel Gaudêncio, lhe amam. Assim, infinitamente. É unanimidade. Né? É uma coisa assim, é unanimidade. Como é que você... Eu Manuel. não sabia que Mas é verdade, não. Mas foi ótimo. Mas ótimo. Não é, pai? Eu sempre eu fiz muitos amigos, mas eu trato muito bem as pessoas humildes. Muito bem. O que Manuel Gaudêncio, que eu vou dizer aqui uma coisa, é porque você não é um político, o que você tem já é uma saga dos Gaudêncio, né? Não é uma vocação, isso é uma saga. E o Manuel tem isso que ele falou, é um construtor de amizade, isso que o Buco estava dizendo. Fazedor, verdade, né? Fazedor de amizades. E a vida é essa. É isso. Se você não tem amigos, você não merece viver. Manuel Gaudêncio, quando o nosso pai e o seu avô era... Meu avô e avô dele. O meu pai e o avô de vocês. botou Perdão, meio desculpa velho aí. agora, hein? Pô, verdade. Mas olha, o meu pai e o avô de vocês
filiou Manuel Gaudêncio num partido que fez, não Partido foi dos oficial. Amigos. Era o PA. É, o PA, Partido dos Amigos. Não era isso, Manuel? Isso mesmo. E o grande divulgador do partido era Manuel. Mas nessa sua trajetória, eu fiquei curioso numa coisa. 16 anos de mandato como deputado estadual, certamente você passou por alguns governadores, não havia... Passei por 4. Quem é qual foi a sua inspiração? Quem você acha que foi o melhor gestor? Quem é que você diz, aquele cara era o cara? Olha, o João Agripino foi um grande gestor. O João Agripino, ele substituiu Pedro Gondim. Pedro Gondim era um homem muito humano. E João Agripino era diferente. As concorrências públicas tinham que ser respeitadas com o João Agripino. E ele fez um bom governo. Essa BR-230 foi um marco principal. Mas a maior obra de João Agripino foi a mudança de mentalidade. Esta foi realmente porque todos os outros governos que vieram seguiram essa foi bom para Paraíba. Foi bom para Paraíba. No caso foi João Agripino. João Agripino, foi Hernani Sátiro. Hernani Sátiro, Ivan Bichara Sobreira. Ivan Bichara. Dorival Terceiro Neto. Dorival assumiu. Foi. Não, mas assumiu o final do mandato do Bichara todo. Manuel, pegando esse gancho da política, existe um deserto grande, assim, uma vala grande entre os políticos de antigamente e os políticos atuais. Existe uma vala de intelectualidade, de homens realmente fortes, né, pai? Vocacionados, né? De índole retocável, vamos botar assim. Existe uma vala grande de uma geração para outra? Existe. A política do passado era muito mais séria. Eu digo, o seu avô, Abelardo de Jurema, foi o propulsor, sobretudo, da Universidade da Paraíba. Foi ele que conseguiu a federalização. Isso mesmo, Manuel. A federalização. A Paraíba sempre teve grandes homens, né? Era um céu pequeno para a quantidade de políticos importantes. É verdade. E vários foram ministros, né? O próprio Hernani Sátiro foi ministro, João Agripino. Jurema foi ministro, o Hernani Sátiro foi ministro do Superior Tribunal Militar, João Agripino foi ministro do Jânio Quadros. Samuel Duarte, duas vezes presidente da Câmara dos Deputados. Era tido como uma figura espetacular. E tantos outros, né, Manuel? Outros, se a gente for aqui enumerar, né? Até o próprio Humberto Lucena teve uma participação muito bonita na política. Não, pai, o próprio João Pessoa, né, pai? O próprio João Pessoa. Você falar no João Pessoa, candidato a vice-presidente da República. E Oswaldo Trigueiro, foi presidente do Supremo. É verdade. Foi procurador-geral da República. Alcides Carneiro, grande tribuno, e que foi também ministro do Superior Tribunal Militar. Eram muitos. Tinha muita gente aí. Por falar em Tinha... Jaime Portela. Claro. Por falar em Tinha uma história que parece que se roda por aí, que o senhor estava na Assembleia, alguém passou mal, o senhor foi acudir, aí o senhor disse, médico, chama o médico. Não foi na Assembleia, não. Não foi na Assembleia, não. Não foi na Assembleia, não. Foi no Palácio da Redenção. Aí eu entrava sempre pela frente do palácio e tinha um Bartolomeu que, aí veio justificado, o secretário, eu não dormi, o meu filho passou mal, ficou doente e tal, cheio de brotoejas. Aí eu passei o remédio para ele. Fulano de tal, o uso externo, um aparelho de ar-condicionado. O Bartolomeu, que era funcionário lá. Funcionário. Não tinha dinheiro nem para comprar o remédio que eu tomava um aparelho de ar-condicionado. É que ele queria, assim,
porque Manuel Galdense, na verdade, nunca exerceu a medicina, sempre a carreira política abraçou e ele saiu. Foi. Quando eu cheguei da Europa, foi em 67. Chegou solteiro ou chegou casado? Solteiro. Aí casou aqui e conheceu... Manuel Galdense foi osso duro de roer. Osso duro de roer. Agora, deixa eu dizer um negócio pra vocês dois aí. Que Novo, vocês, né? Que vocês... Não, porque era uma unanimidade, um conciliador, o PA, mas esse daí é um homem que também não pisa no casco dele, não, que ele era um homem de muita posição, muita firmeza, um brabo na Assembleia, era conhecido como muito brabo, porque ele... O tempo melhorou. O tempo melhorou, mas ele sempre né? foi um homem muito aguerrido, personalidade muito forte. O governo era um governo militar na época, mas você pensa que Manuel Galdense se submetia... Meu pai era caçado na época, vinha para João Pessoa. Quem ia visitar meu pai dentro do Hotel Tambaú era o doutor Manuel Galdense, contrariando os... Ia o Cabo Branco com ele. Ia o Cabo Branco com ele. Ia o Cabo Branco com meu pai. Porque Manuel Contrariando a orientação que prevalecia na época, que meu pai fosse um cara até como se tivesse uma doença pegajosa, entendeu? Era. Abelardo era muito combatido. Não é verdade, Manel? Muito combatido. Mas Manel não submetia essas coisas, não. Nada. Outro dia, teve um episódio na Assembleia que ele teve vamos dizer assim, um confronto ligeiro, né? Isso passou, mas entrou também. O pessoal sabe disso, que ele reagiu, um jornalista que foi ácido e injusto, vamos dizer, ele quase saiu os tapas com o cara. Foi verdade ou foi mentira? Conta mais esses casos pra gente. Mas esse caso foi porque o presidente Geisel visitou a Paraíba e trouxe a filha, chamada Lucy. Foi. E o presidente era Ernesto Geisel. E a Lucy não era tão bonita. E esse jornalista fez um artigo comentando a feiura dela. Foi terrível. Foi terrível. Que deselegante. É porque fizesse com ele, mas não fizesse com os amigos dele. Não, também que ele não gostava. Aí deu uma bolacha nele? Quase. Pegou perto. Não chegou. No pé do não vidro, aconteceu por causa da turma do Deixa Disso e vem pra cá, mano. Conta só pra gente aqui, mano. Não era só assim, não. Como era a relação dos deputados? Como não tem nenhuma história pra contar de barzinho entre oposição, situação? Eu vou contar uma história. Conta aí uma boa. Uma vez eu fui para uma sessão matinal na Assembleia. E o Zé Lacerda Neto, meu amigo, estava fazendo um discurso terrível. Porque Zé Lacerda era como fosse um tribuno. Sempre estava como num palanque. Mas ele dizia horrores de Tarcísio Buriti. E eu pedi uma parte. Ele não concedeu. Eu fui para outro lugar. Pedi uma parte, ele não percebeu que era eu. Aí concedeu. E eu disse, mas ele estava ferindo muito o Buriti. Eu digo, aqui só tem que levar na brincadeira. Eu digo, Vossa Excelência é um iluminado deputado Zé Lacerda. Vossa Excelência supera o deputado Carlos Lacerda nos seus discursos. Aí ele percebeu que isso era uma gozação. Deu um murro na mesa, aí fraturou o dedo. Aí, então, no outro dia, os jornais disseram o aparte traumático. Zé Lacerda tá vivo ainda. Tá vivo. É meu amigo. Pode contar essa história. Manuel Galdense era um político arrebatado. Entendeu? Não era um político. Ele não fazia número, não bajulava ninguém, não. Ele era um político arrebatado que vestia a camisa do governo que ele servia. Entendeu? Ele sempre foi um político muito influente dentro da Assembleia, porque ele tinha essa vamos dizer, essa autonomia, né? É brincadeira. O cara vem lá do Zé Galdense até agora, não é brincadeira. Né? Você conheceu bem aquele deputado Arrochelas? Qual? Arrochelas. Claro. Conheceu Antônio bem, Arrochelas. Né? Antônio Arrochelas.
Foi vereador comigo, ele. Eu tinha ido ao Rio, tinha namorado, mas quando cheguei, o Egídio Madruga era o relator da... Zé Soares Madruga. Não, Egídio. Egídio Madruga. Egídio Madruga. Aí me disse, olha, não tem jeito não, ninguém quer acolher essa emenda que beneficia os deputados, a pensão dos deputados. Pensão dos aposentadoria deputados. dos aposentadoria. Deputados. Eu digo, é jeito, mas ninguém, e eu não posso. Aí eu assinei. Mas tinha muitos jornalistas lá na entrada, e quando eu saí, aí me perguntaram, e a emenda foi acolhida? Eu digo, a emenda Rochelas foi acolhida. Já botou para ele. Aí, no outro dia, a emenda Rochelas, nunca mais tiraram isso. Nunca mais tiraram. Manel, eu vou trazer um pouquinho para 2022, mas fazendo uma mistura com o passado. O país já teve, você que passou por tantos presidentes, tanta política, tanta história, né? É uma história rica, né, por sinal, né? Para ser ressaltada. Então, eu queria saber, assim, o país já teve tão polarizado do jeito que ele está hoje? Eu tenho essa curiosidade, sabe? Porque tá demais. Muito polarizado. Não já teve. Era assim. Não, teve porque houve o combate a Getúlio Vargas, né? E o Lacerda foi quem comandou no Congresso Nacional. Ele e a banda de música da UDN, Leomar Baleiro, muitos outros. Aí terminou no suicídio de Vargas. Aí foi um período muito complicado. Foi. Muito complicado. Mas eu acho que ainda assim, Manel, que antigamente eram adversários, mas eram adversários que se respeitavam, né? Hoje em dia, o nível foi lá para baixo. Você sabe que o Getúlio foi eleito pelo PSD. E o PSD era Amaral Peixoto casado com a filha dele, então Alzirinha Vargas. Aí ele ficou presidindo o PSD. Mas ele foi candidato pelo PTB. Mas houve um fenômeno em Minas Gerais de cristianização, que o candidato era Cristiano Machado. Mas Minas, em peso, votou no Getúlio. Getúlio foi eleito com a maioria absurda. É isso, né? A política tem essas Manuel Galdês também sabedorias. inventou, ou melhor, criou uma frase que se tornou célebre aqui na Paraíba, que é referência hoje, quando alguém fala das mudanças no quadro político, porque Manuel sempre foi um homem habilidoso, ponderado, ele sempre foi um político que se deu com todos os lados, ele não era um homem faccioso nas suas opiniões, nem radicais nos seus julgamentos, nunca foi. Então, aí alguém dizia, mas deputado Manuel, o senhor falou há tempos atrás, isso assim assado, e agora o senhor está apoiando o fulano. Olha, a política é uma atividade dinâmica. Esse negócio de atividade dinâmica virou um meme, né? Todo mundo que quando falava alguma mudança, a política é como de Manuel Galdês, é uma atividade dinâmica. Não houve uma adesão, houve uma adequação. Boa, a expressão é fantástica. Essa é boa. E como foi, Manuel, o início na área privada? Quando é que você sempre já teve essa veia política? Quando é que a área privada começou a lhe atrair também? Quando eu fui para a Espanha... Primeiro eu queria que você dissesse, pegando carona aqui do Abelardo, mas que você dissesse por que você deixou, né? E depois, como é que você chegou... Porque eu deixei o quê? A atividade política. Eu deixei que eu acreditava muito na renovação. Sim. E o Álvaro, meu sobrinho, já estava 11 anos como vereador. Sim. Então, o senhor achou que era a vez dele? 4 anos antes... Eu chamei, compra um sapato Vulcabras e vá caminhar. Você vai ser candidato a deputado. Agora, certo, fale. Pergunte o que você voltou a perguntar. Só para refazer. Como é que veio a veia privada do empreendedorismo? Como é que você começou, tinha saído da área política para entrar nessa área... Mas é interessante isso. Quando eu fui para a Espanha, eu ia muito a Palma de Mallorca, que é uma ilha lá do Mediterrâneo.
Mas é uma cidade grande, uma cidade de 1,5 milhão. Mas eu vi pela primeira vez um shopping à beira-mar. Sim. Aí eu botei isso. Eu tinha um amigo, Francisco Franco. Aí eu disse, ainda vou construir lá. Né? Ele disse, tá louca para você é médico, você... Me chamava de Paraíba. Você não tem sentido. Mas tempo passou. Primeiro, eu construí um hotel. Manaíra Praia Hotel. Parêntese. Manuel Gaudêncio era proprietário de uma casa onde hoje é o Meg Shopping. Uma casa sensacional. Beira-mar, que ele sempre foi um homem que sempre teve os pés no chão, nunca precisou ganhar dinheiro fora o que ele ganhava como do trabalho dele, né? Já é um homem que vinha de uma família também poderosa. E ele tinha uma casa muito boa no Manaíra, que foi a primeira vez que ele... Foi dali que você construiu o hotel, foi dentro onde era na área da casa. Eu passei 18 anos proprietário deste hotel. Sim. Mas eu nunca gostei muito da atividade. Sim. Era um grupo de argentinos aí e passaram um calote. E eu fiquei indignado com isso. Chamei a gerente, a Margarete Gomes. Sim. Digo, você vai a Buenos Aires. Sim. Vai a Buenos Aires e receber essa conta. Lá todos os jornais, os ministérios e tal. Sem acreditar muito, mas Sim. valia uma tentativa. Ela não voltou e trouxe $32 mil. Foi, mano, Gaudêncio. $32 mil. Sim. Aí eu digo, Margarete, segunda-feira paga todo mundo, eu vou fechar o hotel. Foi, né, Manuel? Vou fechar o Mas, hotel. Manuel, a propósito do hotel, só para a gente registrar, você sabe que o lançamento do livro do seu avô, do avô de vocês dois, chamado Exílio, meu pai lançou aqui, através da editora Acauã, que era do Carlos Roberto de Oliveira. Foi. Meu pai lançou esse livro. Inclusive caiu um general na piscina. Não foi? Por uma gentileza do teu amigo, né, particular, quem abriu os portões do Hotel Manaíra e quem conferiu o coquetel onde foi realizado, foi assim, né? Você imagina. Foi muita gente. Mas foi o do Manuel Gaudêncio. Meu pai lançou o livro lá. E esse episódio que ele está contando foi muito engraçado, porque tinha um... Quer dizer, foi engraçado porque não aconteceu nada. O General Leite, que estava lá, aí foi falando assim... Caiu dentro da piscina, foi. E o General Leite ia falar, era um dos oradores. Aí caiu na piscina. Aí disse, felizmente salvei o discurso. O leite caiu na água, mas salvou o papel. Salvou o papel. Ainda teve outra engraçada, porque ele quase morreu afogado. Tiraram ele de dentro da piscina, que ele já era um homem de idade. Mas ele... general do exército, embora da reserva, mas você sabe aquela vaidade do militar, ele chegou e disse assim, não fosse as braçadas que eu dava no exército. Eu me lembro disso. Não foi, eu me lembro disso. E não foi bem assim, né? Rebocaram. Não foi meio tirado a reboca. Tiraram. Guinchado. Mas ele salvou o discurso. E aí, Manuel, como foi? Fechou o hotel, como é que começa a ideia de construir o MEG? Como é que surgiu? Depois de 18 anos. E quando viu... Foi. Porque eu não tinha o terreno todo. Então, eu fiz enquanto tinha o terreno. Aí, e gostei, me dei muito bem. Olhe, João Pessoa me acolheu muito bem. Sabe quem fez? Você sabe quem fez o cerimonial de abertura, de inauguração do Meg Shopping? Abelardo de Araújo, irmão, Abelardo Jurema Filho. Foi eu que fiz a solenidade, ele me chamou e eu fiz a solenidade de inauguração do Meg Shopping. Eu não fiz a sonoridade não, mas eu tomei um chopp gelado lá no Texas Grill do nosso saudoso Aníbal, quando era lá embaixo, perto da livraria. Lembra aquele livreiro? Lembra disso, Manuel? Eu me lembro. Tomei lá. Você vê que aqui... Um meu amigo Bambam. Quantas pessoas entraram no Meg Shop em 16 dias? 209.816. Imagina só. Olha só.
O Meg, obviamente, é de Manuel Gaudêncio, né? Manuel Alceu Gaudêncio. Eu fiz, era meio óbvio, mas eu vou perguntar. Né? Só é porque o pessoal fala Meg, porque Meg que estrangeiraram, né? Mas o certo seria, quer dizer, o Meg vem de Mag, Manuel Alceu Gaudêncio. Aí olha só que eu não sabia. Não, eu tinha aí um dia, completamente novo. Eu estou lá no MEG, chega o governador Maranhão. Maranhão bem importante, né? Aí ele disse, como é MAG ou MEG? Eu digo, não, governador, MAG são as minhas iniciais, Manuel Alceu Gaudêncio. MEG é essa influência americana. Agora tem uma terceira alternativa. Eles, qual é? Eles, movimento de apoio ao governo. Agora, se o governo muda, o governo é seu. Essa foi boa. E aí o Meg, como eu estava dizendo, o Meg foi crescendo aos poucos. Eu me lembro que ele tinha logo um primeiro andar com muita atividade profissional liberal, né? Exatamente. O senhor tinha uma praça de alimentação, a coisa começou a fluir, um estacionamento, outro, cinema. Eu fui comprando os terrenos, aí fui dando dimensão ao Meg. Aí eu tava dizendo, eu tomei um chopp lá com o Bambam, o saudoso Aníbal, lá embaixo, nas primeiras lojas, ainda na alvenaria das coisas. Mas eu tô recebendo aqui uma história que você vai ter que abordar com ele aqui, que o nosso diretor muito bem lembrou aqui. Lembra, meu pai, do episódio onde ele tava sem um puto na carteira pra voltar pra casa, Manuel Gaudêncio deu vale jeito. A pena. Diz aí, eu gosto de ouvir. Essa vale a pena. Com aquela cara de... essa vale a pena. Ele tava Bug, olha bem, primeiro, fazendo só um retrospecto, os Gaudêncio, quando eu morava ainda no Rio de Janeiro, Manuel Gaudêncio ia ao Rio de Janeiro ainda com o governador Hernani Sátiro, era amigo do meu pai, recebia meu pai no Hotel Savoy, junto com o amigo Gaudêncio. Já me conheciam muito bem, eu, garoto rapazola de cabelo grande, violão, e aquela calça fase, boca de sino. Dos anos 60 ainda, no início dos anos 70, para ser mais exato, né? No início dos anos 70, então eu já sabia quem era Manuel Gaudêncio. Manuel Gaudêncio, ele é um pouco mais velho do que eu, mas eu já conhecia ele um homem importante, né, em tudo. E eu frequentava às vezes ali, porque o irmão dele, o deputado Álvaro Gaudêncio Filho, toda vez que me encontrava, chegava e botava, quando estava tomando uísque com meu pai, tirava uns 100 reais assim, pá, na minha mão. E eu... Coisa boa. Imagina, feliz. Ouve, Maria. E nós tínhamos o Manuel Gaudêncio, que era muito amigo do avô de vocês e do meu pai, muito amigo, muito carinhoso com meu pai. Tem um detalhe na personalidade de Manuel Gaudêncio que vale a pena ser registrado, porque Manuel Gaudêncio fazia parte do governo, como eu já falei, do governo militar. Quer dizer, ele não fazia parte do governo, mas ele integrava a política paraibana dentro da Arena, que era o partido que dava apoio político ao governo. E quando muitas pessoas temiam se aproximar da Abelardo, esse homem tinha com o avô de vocês as maiores gentilezas, que eu já referi aqui. Mas bom, aí eu vou trabalhar no Jornal Norte, não como colunista, como redator, que foi o irmão de Manuel Gaudêncio, o amigo Gaudêncio, que me levou lá a Marconi Góes e disse, olha, esse rapaz aqui é o filho de Abelardo, ele trabalhou no Jornal do Brasil, lá no Rio de Janeiro. Eu queria ver se você dava uma oportunidade a ele aí. O Marconi Góes me mandou fazer logo um teste com o Evandro Nóbrega, com quem eu concorri na academia, que é um grande jornalista, é um homem intelectual de escola, uma pessoa que tem realmente um talento extraordinário, uma cultura maravilhosa. Aí Evandro me fez o teste, eu passei e comecei a trabalhar lá. Agora, como diz, só no salário moral. O salário, eu liso. E eu voltava eu morava com o milanês, com o velho milanês, né, lá no apartamento, lá no Marque de Almeida, que do norte, que fica na Pedro II. Uma viagem. É uma viagem. Ainda mais que naquela época, a evitar as pessoas... Era tão distante, não dava vontade de caminhar. Evitar as pessoas era de calçamento, não era de asfalto. Demorava uma hora para chegar. E eu ia sempre na carona do carro oficial, que minha prima me dava um jeito de ele me buscar e eu ia. Nesse dia ela me liga e diz, olha, o Cordeiro, que era o motorista, foi para Recife. Então você não tem como mandar buscar você, não. Aí eu sem dinheiro, para pegar um ônibus que eu não tinha. Era mesmo. Aí eu
Isso já às 7h30 da noite, eu debruçado assim numa gradinha que tinha passarela, ali. né? Tem uma passarela onde entrava, que tinha uma rampa que entrava para... E Manuel Gaudêncio era muito amigo de Marconi Góes, né? E ele, vez por outra, porque esse aqui é uma águia, né? Então ele estava sempre antenado, ele passava lá no norte final de noite para saber as novidades, ele estava na sala de Marconi, ninguém entrava mais, ele conversava, tomava seu uísque. Aí quando o Manuel Gaudêncio vem, né, gravata desalinhada assim, né, porque sempre teve um andar muito vigoroso, lá vem Manuel Gaudêncio, aí eu olhei assim, vi que era ele, né, mas eu fiquei ali na minha, né, encostado ali na grade, pensando no meu problema de chegar em casa, né? Aí Manuel Gaudêncio passa, né, boa noite, Abelardo. Aí eu olhei, ô, Manuel, boa noite, tudo bom? Aí ele, o Marconi tá aí? Aí eu disse, tá, sim, senhor. Aí ele foi, aí quando ele deu 3 passos na rampa para entrar, aí ele parou e voltou, né? Aí olhou para mim e disse assim, você tá bem? Aí eu disse, tá tudo bem, doutor. Tô liso. Aí ele disse assim, você tá com a cara que tá meio liso. Mas eu nunca vi identificar um Eliseu do cara pela cara. Tava tão liso que tava o que cara tava olhou assim e disse, você tá com a cara que tá meio liso. Aí eu disse, não, tá tudo bem. Aí ele chegou, tirou assim, não sei se foi dinheiro, eu falava que era 50, eu acho que já era 100. Aí ele tirou assim uma nota boa, robusta, e tirou e pá na minha mão. Aí eu, não precisa, mas botou no bolso. Já vou pra casa e agora. Aí quando ele foi embora, eu disse, puta que pariu. Rapaz, agora eu guardei isso, porque eu fui o beneficiário e eu não era ninguém, né? E ele era um deputado. Eu achava que ele nem se lembrava, como de fato não tinha motivo para se lembrar. Mas eu lembrei disso, fiz até um texto com isso, porque mostrou realmente, primeiro, a generosidade dele, a preocupação dele e o tamanho do coração dele, né? Foi isto. Então. Confere com o original. Tava tão liso que viu na cara, né, que tava precisando. Mas, Manuel, a gente precisa abordar o saudoso ministro Abelardo Jurema. Eu ia deixar para você abordar, né? As histórias, inúmeras histórias. Mas eu tenho uma curiosidade. Diga. Como o senhor conheceu, assim, o primeiro contato com o ministro? É bom. Eu sempre convivi com pessoas idosas, Mais mais velhas, então. Mas Abelardo não era velho, era novo demais. Era novo demais. Era encantador. Tinha horror a notícia ruim. Horror a notícia ruim. E quando eu chegava no Rio e ele chegava aqui, não tinha compromisso, né? É verdade. O compromisso era meu com O ele. primeiro ele compromisso do meu pai quando chegava aqui era visitar Manuel Gaudêncio. 9h da manhã ele acordava e dizia, vamos visitar Manuel Gaudêncio. Meu pai, são 9h da manhã. Aí ele disse, não, Manuel acorda cedo. Mas o Rio de Janeiro, com Abelardo Jurema, era um estado de espírito. A cidade era muito boa. E a festa com Abelardo era inigualável. Olha, eu vou dizer aqui uma observação que Manuel Gaudêncio é um conceito, na realidade, que meu Manuel Gaudêncio tem do seu avô e do seu avô. E eu vou pedir para ele me conferir se está correto isso, porque ele já me disse isso muitas vezes. E eu vou trazer para vocês, porque um cara como ele, como Manuel, um homem vivido, que não tem que adular ninguém, que nunca adulou ninguém, que eu nunca vi, ele chegava e dizia assim, Abelardo, seu pai foi a melhor, não foi uma das melhores. Foi a melhor figura que eu conheci. Foi a melhor figura. Ele era bom, ele era prestativo. E uma vez que eu dei uma virada no carro lá no Rio de Janeiro, aí peguei o cara e fui para Casa Tavares. Foi. Aí renovei o guarda-roupa. Aí Abelardo fez um artigo, Manuel Gaudêncio, o homem que saiu de um acidente de roupa nova. Mas isso vale aquilo que eu falei. Manuel Gaudêncio virou o carro, segurou o motorista, foi atrás do motorista, segurou o motorista. Que o cara pagou a roupa, o cara foi errado no acidente, culpado. Então, o Manuel Gaudêncio era aqueles fusquinhas sem banco. Não sei se vocês pegaram, não era isso, Manuel? Era, mas deixa eu te dizer mais. Liga. Aí foi um
motorista de táxi. É. Parou, disse, doutor, o senhor quer perseguir o cara que... Foi. Quero. Aí entrei, quando cheguei lá perto do Galeão, no Galeão não, no Santos Dumont. Aí peguei. O cara era... Eu até botei aqui o meu dedo assim. No pomo de Adão. Não, o senhor quer dizer que o senhor deu uma esganada nele, né? O senhor tá querendo. É uma palavra sutil, né? Aí fiz ele pagar a despesa do táxi. Do táxi. Imagina. Aí ele ia, mas eu tenho reunião na Olivetti e tal. Você vai nada. Acabar com a Olivetti. Resolveu em 2 minutos isso. Foi. E hoje, como é a tratativa com o Make Shop? Ainda está naquela... Todo dia, está deixando mais para os filhos? Como é que está o... Deixando mais para os filhos. Agora está na hora de curtir os netos. Eu vou todo dia. Vou todo dia para conferir. Para saber o saldo. Bons empreendimentos tem... tem... Foi sucesso total. Os meus filhos são muito competentes e eu fico muito feliz com isso. Viu? Dizer o nome deles aqui, que podem estar nos assistindo. Álvaro Delano. Álvaro Delano e Gustavo Gaudêncio. Gustavo Queiroga Gaudêncio. Eu vou aproveitar aqui, eu tô aproveitando Dom Manuel Gaudêncio, né? Dom Manuel Gaudêncio falou uma palavra que todo ser humano que se preza, que são homens de bem, assim, procura um sucesso. Você disse sucesso, eu sempre busquei o sucesso. Eu gravei isso no início do nosso programa. Qual o segredo? Eu tô em busca desse sucesso. Como é que é o segredo, Dom Manuel? Eu sou um otimista. Tenho rua pessimista. Você chegou perto de mim com uma história ruim, vai em frente. Por isso você se dá tão bem com meu pai. Né? Porque Seu meu pai quando você chegava e dizia assim... Quem inventou foi Abelardo mas meu pai, que você sabe, estava hospitalizado, aí meu pai dizia assim, mas já melhorou, né? Ele já... pra cortar, né? Já pra cortar o assunto. Era isso mesmo. Não era, mano? Abelardo era Agora, uma figura. Fala. Eu tô virado hoje. Eu falei de sucesso e agora tem uma coisa... São coisas engraçadíssimas de vovô, né? São inúmeras, assim. Mas o tal do segredo me perturba um pouco. Porque não segurava um segredo por nada. Meu pai já dizia... Vovô era bucho furado. Mas quem disse a ele não segurava, como é que ele ia segurar? É essa frase que você disse. É isso mesmo. Você que era dono do segredo. Me contou como é que o senhor quer que não tem nada a ver com isso. Essa é uma verdade. Não dá para negar, né? Ele era muito amigo de Hernani Sáter. Olha, muito amigo. Figuras diferentes, assim, porque Hernani Hernani, João Agripino e Abelardo Jurema são três figuras. Eu ia visitá-lo no Hotel Tambaú, quando a vinda do meu pai, as pessoas corriam de longe dele. E era, né? Corriam léguas, porque meu pai era caçado, meu pai tinha sido exilado, o governo era de Ernesto Geisel, era um negócio... Então tinha gente que, quando o doutor Abelardo tá aí, o cara ia pro outro lado. É verdade. E o governador Hernani Sátro ia ver meu pai, não era escondido de ninguém, não. Ele ia, botava o carro na porta, preto, com bandeira aqui, vermelha. Tomava o uísque, tinha. Porque ele tinha essa grande... como é que eu posso dizer? Dessa sincronia com meu pai, né? Porque ele foi colega, ele foi colega de João Agripino. Foi. Meu pai era de 14, ele era de 11, Hernani. 3 anos na frente. Meu pai chamava de doutor Hernani, muitas vezes eu via. Ou governador. Você sabe como era Hernani Sáter. Uma vez ele manda o chefe da Casa Civil. Disse que quer ir comigo a Patos. Saía o quê? Quer ir comigo a Patos. Sim. Aí eu fui. Tinha um comandante, parece comandante Orlando. Sim. O condutor do avião. Sim. Aí ele disse: olha, amigo velho, não tenho pressa de chegar, vá fazendo curva. Vá fazendo curva. Eu quero tomar meu uísque, eu tô tomando Gaudêncio. O avião fazendo curva, pronto. Vai fazendo curva. Aí chegamos em Patos, um calor miserável, cheio de uísque. Aí
lá em Patos ninguém chamava governador, não, era doutor Hernani. Doutor Hernani. Aí chegou um cara bem chato. Doutor Hernani, eu quero uma ajuda para mandar a minha filha fazer um tratamento de câncer em São Paulo. Aí, deixa eu chegar, amigo velho. A gente trata desse assunto. Mas deixa eu chegar lá. Aí, daqui a pouco o Seito voltou. Mas isso é inédito também, ó. Marisa. A mulher tem que atender. Aqui é ao vivo, viu? Aqui é ao vivo. Não tem. Tô aqui dando entrevista, vê se daqui a pouco eu ligo para você. É a esposa somente 65 anos de casamento, mas. Não, aí tocou o Só telefone, 65 meu anos. É só 65. Mas aí o Hernani. Mas continue a contar. Daqui a pouco nós vamos para uma unidade sanitária lá em Belo Horizonte, numa rua. Aí chegou o sujeito, O mesmo sujeito. mesmo sujeito. Eu digo, doutor Hernani, dê logo uma ajuda a ele, porque ele só quer do senhor. Ele? Ele só quer do... Ah, é assim, amigo, tá certo. Aí tirou R$5. Sim. 5 cruzeiros. Vem aqui, amigo velho. Toma aqui, doutor Hernani, quando promete, cumpre, viu? Aí, aí o cara pegou o dinheiro e disse, pô, doutor Hernani, 5, eu não vou nem dentro de uma carta, que é 6. Ele disse, amigo velho, eu dou ajuda. O meio de transporte quem escolhe é você. Doutor Mano, deixa eu tirar uma curiosidade, que eu estou vendo que o senhor é peça importante de todos os fatos políticos aqui da Paraíba, e tem um que eu peguei, eu me lembro muito, o senhor deve ter participado, não sei, eu vi que o senhor demonstrou muito carinho por Tarcísio Buriti. Eu sou muito Era amigo meu dos amigo. filhos dele. Era meu amigo, eu evitei a morte de Tarcísio Buriti. Era isso que eu ia chegar. Como foi a sua bom, visão muito da chamada tragédia do Gulliver? A tragédia do Gulliver foi terrível. Essa foi muito boa lembrança. Essa né? foi terrível. Muito boa. Eu me Mas o lembro, Galdêncio estava ontem dizendo- sentado. Conta aí, mano. Eu Queria ouvir cheguei, de quem participou. eu cheguei lá no Gulliver, estava Tarcísio Buriti com Marconi Góes e Evaldo Gonçalves. Exatamente. Aí ele me chamou. E aí eu olhei para ele, Tarcísio, como foi sua entrevista lá na TV O Norte com o Zé Luiz? Aí ele disse, foi boa. Não se falou em Ronaldo nem em Cássio. Sim. Foi muito boa. Ronaldo chegou e atirou nele por trás de mim. Por trás de Manuel Galdêncio. Botou um revólver aqui. Foi. Mas o senhor chegou a vê-lo... Como foi? Não, Eu cheguei- não, eu Não, tava... ele entrou, tava o restaurante cheio. E o Manel tava conversando quando o Manel viu aquela revólver aqui. Foi, ele atirou... Por trás da ele cabeça de Manuel. Aí pegou aqui, em Tarcísio Buriti. Foi. E mais 2 tiros, o segundo tiro pegou na cadeira onde estava Mas já o por conta de paletó. você, né? Porque O você- segundo tiro. Mas eu peguei, Doutor aí Manel. o terceiro tiro. Doutor Manel. Pra ficar mais perto do microfone. Não, é o senhor, viu? Tá Sou eu? chamado aí pela Ai, pela desculpa, produção. desculpa. Vamos lá. Viu? O terceiro tiro. Aí já foi, eu participei foi no bar. Matei o bar por impulso. Mas aí eu não cuidei mais de Buriti. Eu cuidei de Ronaldo. Aí eu peguei, quando tava com... Eu peguei da mão dele e ele tava com muita força, Ronaldo. Sim. Muita força. Aí eu Mas você que dizia... impediu ele do gatilho. Ah, depois. Você foi. empurrou o dedo ali. Não, ele dava 6 tiros tranquilo. Foi. Ele ia atingir Marconi Góes, viu? Ia, claro. Marconi Góes. Ele ia também atirar. Ia atirar em Ia Marconi Góes. Isso é atirar em verdade. Marconi Góes. Era verdade. Doutor Manuel, e ele tá. Qual a sua lembrança como é que estava Ronaldo? Como ficou depois Buriti? Como foi a. Como foi o O que, que o senhor durante e depois? eu na vi- expressão de Ronaldo, o que, que o senhor viu? Não, quando eu dizia, Ronaldo, você é governador, você é governador. Aí ele, com uma certa desartria, falou do meu filho, falou do meu filho, falou do meu filho. Ele só
Ele não estava normal, não. Que impressão. Não, para fazer isso, não. Não podia estar normal. Não. O senhor se dava bem com ele também? Me dava. Me dava, mas eu me dava mais com o Tarcísio. E Tarcísio era candidato ao Senado e tinha me convidado para ser o suplente. Foi isso. Então, Foi isso mesmo. Mas aí você vê como o Manuel Gaudêncio teve uma participação nos momentos mais diversos e importantes da política, da história da Paraíba, do tempo dele. Porque eu contei, aqui teve também o episódio da candidatura de Buriti e de Antônio Mariz disputando na mesma legenda da Arena. Houve uma candidatura contrária à indicação do Planalto, que era a indicação... mas nós ficamos com o Mariz. Não foi isso? Eu fiquei com o Mariz. E Manuel Gaudêncio ficou com o Antônio Mariz. Foi essa eleição na Assembleia, o Bug e Abelardo, e eu estava presente, posso dizer, foi uma coisa assim... Você imagina o que é... Isso pertence à história mesmo. Isso é história. Jorge Machado fez um livro chamado Resistência ao Medo. Resistência ao Medo, foi certo. Contando esse episódio, porque houve uma rebelião dentro do partido do governo, um regime militar, né, um regime endurecido. Cujo governador... Só 3 estados, salvo engano, reagiram à decisão... E aquilo ali... Foi porque não seguiram o que eu queria. Eu só queria aquela convenção depois da de Maluf. Verdade. Aí ficava respaldado. Aquilo ali tem o mesmo significado, ou quase o mesmo significado, na minha opinião, que o nego do presidente João Pessoa. Porque o nego do presidente João Pessoa foi o nego a uma decisão do Planalto. Foi, do Planalto. Que antigamente todos os estados seguiam. Nessa época, todos os estados seguiam o que o Planalto determinava. Foi, João Pessoa negou. Um governo ditatorial. João Pessoa negou o apoio. Não foi isso? E João Pessoa negou o apoio. Lançou Mariz e enfrentou lá. E Manuel Gaudêncio, pensa que Manuel Gaudêncio ficou fiquei com Antônio Mariz. Os rebeldes, como se chamava naquela época. Eu tô lembrando. Olha. Você tem boa cabeça. Valdemar Solha dizia assim: Abelardo, você é um memorialista. Ele dizia para mim, disse a mim, escreveu isso. E eu acho que eu sou mesmo, viu, Manuel Gaudêncio? É verdade. De tudo você tem boa cabeça, rapaz. Pois é. Você. Rapaz. E como é que foi? Aí conclui para a resposta do Abelardo. E aí, depois do tiro, o que foi que aconteceu? Que eu lembro que eu trabalhava na banca quando me disseram. Eu me agarrei com o Ronaldo e eu peguei na mão e no revólver. Quando vou entrando no banheiro, aí eu ouço a pessoa, me dê esse revólver, até chamando um certo nome. Mas era Renato, o irmão dele. Renato Cunha Lima. Renato Cunha Lima. Aí ele isso o Gulliver, assim. Não, só não correu quem não tinha perna. Doutor Tarcísio. Salve-se quem puder. Ficou caído. Conseguiu? Muito mas ele chegou na hora de desmaiar, fugiu? Não, o pacto foi bala Holly Point 38. Foi socorrido pela ambulância. Não, foi Tadeu Pinto que levou. Foi isso. Tadeu Pinto que levou para o hospital, esse hospital de Augusto Almeida. Pronto. O Samaritano. Rapaz, ele escreveu um bilhete. Aí entra a memória, viu? Ele escreveu um bilhete que distribuiu que a mulher distribuiu, a mulher dele, Dona Glauce, escrito: não se vinguem. Não foi isso? Não se vinguem. Dizendo aos filhos dele. Rapaz, eu vou dizer um negócio, viu? O B, não sei se são 2 enciclopédias humanas aqui, né? Porque verdade. É uma memória, O jornalista 50 anos, né, meu filho? Meu amigo. Agora eu vou dizer como o Duvaldo Batista. Viu? O Duvaldo Batista trabalhava lá no Momento. Trabalhava no Momento, era um jornalista veterano, que ele dizia isso, eu ficava impressionado. E sabe os nomes? Ele dizia assim, quando alguma coisa acontecia, ele disse: Abelardo, eu tenho 30 anos de janela. Ele falava isso, cheio de orgulho, porque ele tinha 30 anos de janela. Eu achava 30 anos de janela uma eternidade de uma janela. Eu tenho 50 anos de janela. Tem que saber dessa história, mano.
50 anos de janela. 50 anos de janela. Estou com 70, comecei com 20. Faça as contas. Rapaz, o Tarcísio Buriti, eu fui ao programa do Jô Soares, com ele, São Paulo. Você sabe que o Jô só tinha compromisso com ele mesmo, né? E Jô botou o dedo dentro da boca de Buriti para fazer alusões ao tiro, né? E Buriti não gostou. Não gostou. No programa ao vivo. No programa ao vivo. Ele botou a mão dentro da boca de Buriti. O dedo. O dedo, rapaz. Foi dedo, mesmo, foi. Manel. Aí. Mas Buriti era tão brilhante que depois desse incidente, ele saiu-se maravilhosamente. Maravilhosamente. O Jô tinha estudado na Suíça. Sim. Como o Buriti também tinha estudado na Suíça. Então, depois, tinha uma pessoa da Cruz Vermelha. Fale um pouquinho mais próximo do microfone. Uma pessoa da Cruz Vermelha. Sim. Aí o Jô nos convidou para tomar um vinho francês. Sim. Mas Abelardo, eu vi Jô ficar de boca aberta. Foi. Buriti deu um show, Primeiro Testamento, Segundo Testamento, Primeira Guerra, Segunda Guerra. Era muito culto, Buriti, rapaz. Tudo. E essa pessoa da Cruz Vermelha convidando para Tarcísio ser professor na Sorbonne. Sim. Aí foi quando Buriti disse, olha, a gente entra da política pelos amigos, mas não sai pelos inimigos. Eu tenho um compromisso. Já pensou? E eu me lembro, o senhor falou agora, eu me lembro que quando o Ronaldo foi pro Jô, a expectativa pro Ronaldo era poeta, tinha toda aquela da história contra o Wilson Braga, a viola contra a pistola. Ronaldo, no começo, achou que ia ser um show. Mas o Jô foi, deu uma apertada nele. Desmantelou ele. O senhor lembra? Eu me lembro. O Jô, também não perdoou o Ronaldo, não alisou, não. O Jô era muito inteligente, né? Era muito inteligente. E a raiz paraibana, né? Que me permite. Não, o Orris. O Orris Soares, fundador do Norte. E era contra João Pessoa. É isso. É isso. Teu pai era contra João Pessoa. Teu avô, rapaz. Geminiano. Olha, Geminiano. Eu publiquei recentemente um texto, Predestinação Histórica, sobre os Abelardos, e é bom que se vocês não leram, era bom que lessem, porque aquilo é o prefácio do livro do meu pai, Sexta-feira 13, onde ele fala como é que surgiu o nome dos... Eu pedi até para você ler, que o José Brito de Menezes... Eu li com você. Foi o primeiro Jurema, porque ele foi um português que veio de Portugal, ainda da Confederação do Equador, imagina, e trocou o nome aqui para Jurema, que era o nome... Então... Mas o teu Geminiano... Aí ele fala de Geminiano... era o pai dele. Rapaz, Geminiano era íntimo... juiz. O Geminiano era íntimo de João Dantas, eu não sei se você sabe disso. E a casa de Geminiano Jurema, lá em Recife, foi queimada, está escrito no texto do meu pai, porque pelos adversários que eram todos... E a casa de Zé Galdense de Caxias Também foi queimada. Então, olha, mano, essa moda pega. O negócio era tranquilo. Era tranquilo. Não, vamos fazer assim, vamos queimar uma casa. Queimar uma casa. Rapaz, o negócio era quente. Mano, olha, nós estamos chegando ao final do programa. Eu posso fazer uma pergunta? Pode, para encerrar. Não tenha dúvida. Manel, eu vi sua amizade, sua sintonia, seu sentimento, né? Com o vovô, né? O saudoso ministro. Mas se Deus te desse 30 segundinhos, o que é que você falaria pro velho Abelardo? Pronto. Velho Abelardo era um homem de bem, um homem puro, um homem bom, de excelente convívio com as pessoas. Eu tenho muita saudade do Abelardo. Eu sempre convivi com pessoas mais maduras. Abelardo preencheu a minha vida. Boa. Tá bem? Olha,
encerra o programa. Manuel Gaudêncio, um prazerzaço ter você aqui batendo esse papo com a gente. Eu tenho que, antes de finalizar, se você me permite, eu tenho que citar ao pessoal que está nos vendo essa lenda viva aqui de João Pessoa, que não deixe de seguir o Abelardos Podcast, ativar o sininho, ir nos comentários, ir nas redes sociais. O senhor mas tem que saber que quem gosta desse homem, que é o Paraíba todo, tem que seguir a gente, dar essa moral pra gente e também os patrocinadores. Né? A gente que faz o negócio andar. Isso é importante, eu me lembrei disso agora. Engenharia. Engoli aqui a emoção para poder... A FCK Engenharia. Ele engoliu a emoção, mas eu tive que colocar, porque a gente tem que botar no bolso. Você é mais jovem. Olha, os patrocinadores, os apoiadores Cedru, a FCK Engenharia e o Meg Shop também é o nosso. Tudo patrocinador. Olha, pegaram o senhor de jeito aqui e o Nui também. Eu vou conversar com a Abelardo. Olha, eu queria, Manuel Gaudêncio, agradecer a sua presença, agradecer os nossos patrocinadores, como eles falaram aqui. A FCK Engenharia é um patrocinador, é um apoiador que dá orgulho para os Abelardos. Todos os três, mas eu vou citar um por um. A FCK Engenharia, pela qualidade, pela seriedade dos seus empreendimentos, que são inúmeros aqui, a confiabilidade que ela desperta no mercado da construção civil. Queria exaltar o NUI 360, que fica aqui em cima daqui da Prisma, desse prédio do Green Tower, onde tem um restaurante que é, assim, vamos dizer, top de linha. Do chefe Jacan, né? Do chefe Jacan, que é um nome internacionalmente conhecido. E ainda o Cedru, que é uma referência em exames de imagem. Ah, conheço. Né? É um assento de imagem que começou com a radiografia e hoje tem todos os exames mais modernos que possam existir. E quer ter um lazer à beira-mar? Meg Shop. Meg Shop. Bom, aí o Meg Shop está hoje aqui, né? O deputado Manuel, eu chamo deputado porque foi assim que eu o conheci, mas é o empresário Manuel Gaudêncio que nos confere hoje a sua presença tão irradiante, né, tão inspiradora como ele fez hoje aqui. Manuel. Fico muito feliz aqui. Volte sempre. Valeu, gente. Tchau. Tchau. Companheiros.